eu sinto que Deus vai curar o seu corpo aqui hoje e vai trazer libertação sobre a sua vida aqui hoje, amém? Eu creio que Deus ele vai fluir com os dons aqui na vida de uns aos outros e nós vamos ter um nível de fé aumentado aqui nessa noite. Eu quero começar gerando fé no seu coração. Eu quero começar com testemunhos rápidos do que o Senhor já fez no nosso meio e de que você pode crer que isso vai acontecer aqui hoje novamente, amém? Há uns 3, 4 anos atrás eu estava numa célula de adolescentes lá no Nações e o rapaz chegou mancando, com muita dor, já fazia algumas semanas que ele mancava, e naquele dia eu perguntei o que aconteceu, e ele tinha sofrido um acidente, acho que de carro, e por isso, não sei se foi na cirurgia o que foi, uma perna ficou menor que a outra, e ele mancava muito, mas tinha sido algo que tinha acontecido no joelho dele, e doía muito. E beleza, e acabou a célula, onde estava comendo salgadinho, pipoca, com refrigerante, célula de adolescentes raiz, né? Quem teve célula de adolescente hoje teve célula com salgadinho com pipoca na célula aí hoje? Aí, ó. Tem uns que já aumentam o nível, né? Colocam uns negócios mais assim, né? Mas vamos lá. A galera comendo tubaína lá com salgadinho Fedoritos, né? Aí beleza, aí o moleque sentado assim, a gente sentado lá, batendo papo. E aí o que aconteceu? Ele me contou, você crê que Jesus pode curar sua perna aqui agora? Eu confesso, a minha fé não estava tão grande assim de que a perna do menino não podia crescer, só que a dor ia passar. E aí ele esticou as duas pernas, assim, bem esticada, e a gente viu que era bem diferente a perna uma da outra, né? E a galera comendo, tomando Coca-Cola, ninguém parou. Eu parei ali, chamei mais um, e a gente pôs as mãos ali no joelho dele e começou a orar. E não foi uma oração, ó Deus, aleluia! Não, ó Deus, toca aqui, né, Senhor, faz alguma coisa, em nome de Jesus, simples, mas com uma convicção de que o Senhor podia agir naquela simplicidade. E quem estava ali naquela célula viu. A perna do menino cresceu, e parou de doer. E todo mundo estava tomando, ô louco tio, olha só o que aconteceu na perna do menino. E a perna do menino cresceu, né? E ele saiu dali sem mancar, saiu dali sem dor, só dali sem reclamar, sem nada. Uma outra vez também eu estava na rua, encontrei um menino que era da célula do Luiz, o menino estava desviado, e eu vi o menino mancando. E o que aconteceu? Eu falo, estou com dor aqui e tal, no meio da rua. Deixa eu orar por você? Ele achou estranho, né? Tá bom. Ele achou que eu ia orar em casa por ele. Não, vou agora. Aí ele ficou assim, tá, orei. No meio da rua, a dor no joelho do menino passou, você também continuou dando sem mancar. Aqui no culto já a gente vê algumas pessoas que esticou o braço, tinha coluna torta. Posso orar por você? Pode. A coluna direitou, o braço voltou ao tamanho normal, saiu daqui sem dor. E esses são alguns testemunhos rápidos do que o Senhor faz no nosso meio. Quantas vezes a gente aqui não vê testemunho de gente que entra por essa porta e fala assim, Deus precisa falar comigo hoje. O Senhor falar exatamente isso. A pessoa está no lugar dela, sai alguém do lugar, vai até ela e fala assim, olha, Deus mandou te falar isso, 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 isso. Exatamente o que a pessoa precisava ouvir, que ninguém, absolutamente ninguém sabia. Quantas experiências eu já não passei assim, de que eu estava precisando de uma resposta de Deus, eu não contei para ninguém, ninguém sabia, só eu sabia. Eu e Deus. E as pessoas chegam para a gente e entregam uma palavra exatamente com as mesmas palavras, exatamente como se ela soubesse, como se ela estivesse no seu quarto ouvindo você orar e agora tivesse contar que você estava orando. Isso são manifestações de Deus, isso são dons que Deus dá para nós. Eu contei isso porque eu sou melhor? Não, pelo contrário, eu sou tão ruim que eu voltei para Deus e falei, Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa na minha vida, não vai prestar. Meu ministério não vai prestar, minha rede não vai prestar, nada vai prestar. Então o Senhor tem que fazer alguma coisa, se depender de mim já era. Agora eu posso dar uma notícia? Todos nós somos ruins desse jeito. Agora quando a gente se volta para Deus em humildade e fala, Senhor, eu não consigo, eu preciso do Senhor. O Senhor desperta isso. Ah, Mateus, mas eu aprontei tanto, eu acho que Deus não vai me curar hoje. Essa doença que eu tenho hoje é consequência de pecado. Então isso aqui é castigo de Deus. Deus não castiga. Existiu uma pessoa que Deus castigou e foi Jesus. Nossa, para que você hoje não fosse castigado. Porque a Bíblia diz que Jesus foi moído por nós. Que pelas pisaduras que Jesus levou, nós somos sarados. Então o juízo que era para vir sobre nós foi sobre Jesus Cristo. Para que hoje eu e você pudesse ser curado, pudesse ser liberto, pudesse receber uma palavra de restauração sobre nós. Então eu creio que o Senhor quer liberar esse tipo de palavra sobre nós aqui.
Amém? Eu quero primeiramente compartilhar um texto rápido, no final nós vamos orar por curas, nós vamos orar por milagres, nós vamos orar por esses dons, para que você possa receber uma palavra dessa e ser curado, mas para que você também possa entregar uma palavra dessa e orar para as pessoas serem curadas. Porque isso tem que fazer parte da nossa cultura chamardente, não é, Carlão? Isso faz parte de quem nós somos chamardente. Quando nós saímos fazer caça ao tesouro nas ruas, recebemos palavras proféticas e vamos encontrar pessoas na rua, nós já recebemos testemunhos de que nós paramos, abordamos pessoas para pregar o evangelho para ela e ela estava com uma arma para se matar ou matar alguém ali, ela jogou a arma no rio porque foi tocada pela palavra que recebeu ali. Isso é um chamardente, isso é alguém que vai com ousadia para a rua. Que vai com ousadia para a sua escola, que vai com ousadia para a fila do banco, que vai para ousadia para o mercado, que vai para ousadia para dentro de casa, pregar para o pai e para a mãe. Sabe qual que é a coisa mais ousada que você pode fazer hoje? Chegar na sua casa, olhar no olho do seu pai e falar que você ama ele. E dar um abraço nele. Essa talvez seja a coisa mais ousada que você pode fazer hoje. Com a sua mãe, com o seu irmão que você está brigado. Talvez essa seja a coisa mais ousada que você pode fazer. Porque o ministério chamardente ele é permeado por jovens que são ousados. Eu não sabia o que eu ia pregar hoje, até hoje, finalzinho da tarde. Eu estava esperando, eu falei, Deus, a semana inteira em nada. E você pensa numa coisa, não sente paz. Aí a gente tem uma reunião de sexta-feira, né, que a gente faz para conversar sobre o chamardente, ler algumas coisas. Falei, então nessa reunião eu vou compartilhar com os irmãos, Deus vai dar direção na reunião. A reunião foi cancelada. Falei, e agora, Jesus? E hoje nada. Importante que Deus está direcionando agora. Amém? Atos capítulo 2. Eu quero mostrar para você o que acontece com o povo que recebe o Espírito Santo. Você crê que a chama ardente de Jeremias 20, versículo 9, que é o que nós estamos pregando aqui nesses dias, é a chama do Espírito Santo? Amém? Então, se você recebeu essa chama, como tem recebido todas essas semanas, quem aqui veio semana passada na capacitação? Levanta a mão bem alto. Bastante gente. Você que não veio, você moscou, você perdeu. O que tinha aquele dia não vai ter mais, nunca mais. Passou. Agora não mosca para não faltar nas próximas, para você não perder as próximas. Amém? Vamos lá. Atos capítulo 2. Essa música aí parece que a noiva vai entrar daqui a pouco, né? Brincadeira. Não é que eu não gostei, foi só um comentário, tá? Vamos lá. É que a gente está meio chique assim, porque a gente vive de um casamento agora, e a música associou. Vamos lá. Eu quero ler, não vou ler muito, porque tem muito texto em Atos capítulo 2. Hoje não tem câmera, então eu vou vir para cá. Eu gosto de vir para cá. Vamos lá. Não é pecado pular assim não, né, Carlão? Do púlpito. Amém. Acho que não. Vamos lá. Atos capítulo 2. Eu vou dividir esse texto em partes. Nós não vamos ler todos os versículos, mas você precisa entender o que aconteceu em Atos capítulo 2. Amém? Tem 10 minutos para falar isso, para depois o fogo descer. Vamos lá. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. O que acontece? Acontece a descida do Espírito Santo. Jesus morreu, ressuscitou, passou um tempo com os discípulos e subiu. E quando ele subiu para o céu, definitivamente ele falou assim, ó, fica junto, não sai de Israel, não fica aqui em Jerusalém, ok? E fica em oração, fica buscando até que eu mande o Espírito Santo. Só depois vocês vão. Então eles se reuniram e começaram a orar. Começaram a buscar. E então no dia de Pentecostes, que era uma festa específica, onde todas as nações se reuniam ali em Israel, a Bíblia diz que eles estavam reunidos. E de repente, fala, de repente. Chacoalha a pessoa do seu lado e fala assim, ó, de repente. Veio do céu um som como de um vento impetuoso, e toda a casa foi cheia, foram vistas sobre ele línguas partidas como de fogo. E esse é o texto, estou resumindo, amém? O Espírito Santo desceu sobre eles. O Espírito Santo vai te pegar de repente aqui. E a Bíblia diz que eles estavam assentados. Deixa eu te contar uma coisa, judeu não ora sentado. O Espírito Santo desceu na hora que eles fizeram uma pausinha ali. Porque judeu não ora sentado, eles têm uma reverência, eles ficam assim, né? Ou de joelhos, mas a Bíblia diz que eles estavam assentados. Talvez foi no intervalo, quando eles menos esperavam. Talvez, Lucão, Deus vai te pegar quando você menos estiver esperando.
E de repente o Espírito Santo desceu sobre eles. E agora eles começaram a orar em línguas. E eles começaram a ficar cheios do Espírito. E eles foram tomados pelo poder de Deus. A ponto de os de fora começaram, essa hora da tarde já estão bêbados. Olha lá, já encheram o caneco já. Bando safado, nem esperaram a noite, a hora, o ápice da festa, já estão bêbados agora. Porque eles foram tão tomados por Deus que as pessoas acharam que eles ficaram bêbados. O mundo nunca vai reconhecer quando você estiver cheio do Espírito Santo. Eles sempre vão dizer que é qualquer coisa, menos o Espírito Santo. Mas, quando você for cheio do Espírito Santo, e o mundo começar a te criticar, o mundo começar a te apontar, Deus vai levantar um Pedro, e você pode ser esse Pedro, que vai falar assim, eles não estão embriagados não, eles não estão bebendo não, sabe o que eles estão? Eles são cheios do Espírito Santo. Então Pedro, do versículo 14 ao 36, traz uma pregação onde ele resume o plano de Deus, ele começa a expor profecias bíblicas do Antigo Testamento, confrontar aqueles homens, expondo os pecados deles e chamando eles pro arrependimento. Nunca ande sozinho. Porque no dia que alguém te chamar de bêbado, tem alguém para se levantar e pregar o evangelho junto com você. Sempre que alguém que achar que você está fazendo a loucura e tiver mais alguém com você, são dois loucos. A chance de esse louco é muito menor. Porque normalmente o louco está sozinho, né? Agora, se dois loucos estão juntos, ou ele está no hospício ou eles estão falando a verdade. Não é? Então, meu filho, nunca ande sozinho. Esteja com mais loucos. E você vai ver que vocês vão pregar o evangelho e as pessoas vão se converter. Sabe o que é interessante? Que quando o Espírito Santo desceu e eles falaram várias línguas, todos os povos de outras nações entenderam que eles estavam falando nas suas línguas. Já ouviu falar da Torre de Babel? Na Torre de Babel, os homens se ajuntaram e falaram assim, vamos construir uma torre enorme para exaltar o nosso nome. Quando Deus desceu, Deus confundiu a língua de todo mundo. Mas em Atos capítulo 2, quando eles falaram, vamos nos ajuntar para exaltar o nome de Deus, quando Deus desceu, todo mundo falou a mesma língua. Se você quer fazer algo sozinho e algo para você, só vai ter confusão e só vai ser divisão. Mas quando você se juntar com pessoas de Deus para cumprir o propósito de Deus, vai ter unidade, vai ter alinhamento e vocês vão se entender. Você está tendo muito desentendimento na sua célula com as pessoas da igreja? Precisa de Espírito Santo para falar a mesma língua. E Pedro então se levanta e começa a pregar o evangelho com discernimento, ousadia e clareza. O Pedro, que meses antes, 1 mês antes, 2 meses antes, estava negando Jesus por uma garotinha serva lá de onde Jesus foi crucificado, o que aconteceu? Se levanta em ousadia agora para pregar o evangelho. Se você tem vergonha, se você tem medo, se quando alguém pergunta para você se você é crente, você já gela e sim, sou crente. Você já fica na corda bamba ali, meu filho, o Espírito Santo vai vir sobre você, você vai se tornar uma pessoa ousada. A ousadia vai vir sobre você hoje. Porque o Espírito Santo quer te usar. E ousadia não tem a ver com temperamento. Você pode ser a pessoa mais quietinha que existe. Mas quando é cheio do Espírito Santo, você fala, você abre a boca e prega o evangelho. E então, a partir do versículo 37 ao 41, nós vemos a partir do 37 até o final, nós vemos a consequência do derramar do Espírito Santo sobre aquele povo. Você quer o derramar do Espírito sobre a sua vida hoje? Agora você vai ver o que vai acontecer depois que esse derramar acontecer. Nós vemos do versículo 37 ao 41 que 3.000 pessoas se batizaram por causa da pregação de Pedro. Então aquele Pedro, que era covarde, quando ele se levanta e prega o evangelho, 3.000 pessoas se convertem. Meu filho, se você pregar para onde já se converter, a gente dobra isso aqui. Não precisa nem ser 3.000. Quantas pessoas tem aqui? Já contaram hoje? Estão contando aí, Davi. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Conta aí rapidinho para mim, me fala quantos tem, por favor. Enquanto isso eu venho enrolando aqui. Brincadeira. Então, pensa comigo. Vamos pegar o número que tem aqui. Você não precisa pregar e 3.000 se converter. Mas se você pregar cheio do Espírito Santo e um se converter, quantos? 91? Hoje tem 91. Se cada um aqui pregar para um e um se converter, nós vamos dobrar isso aqui. A gente chega nos 200. Vamos arredondar, tá? Pega aí 91, 192, 182. Mas a gente consegue, vamos arredondar aqui. Tem a 100 aqui, porque às vezes tem gente lá embaixo ou foi embora e tal. Vira 200. Se a gente tem 150 pessoas em célula hoje, cada um pregar para um vai para 300. E esses 300, se cada um pregar para um,
vira 600. Você não precisa pegar para 3.000. Você precisa pegar para 1. Um dia alguém pregou para mim, eu estou aqui. Um dia alguém pregou para o Carlão e o Carlão está aqui. Essa pessoa que pregou para mim, que pregou para o Carlão, talvez não pregou para 3.000 pessoas, mas pregou para a gente. E hoje a gente está tendo a oportunidade de compartilhar isso com vocês. Então que você pregue para 1, que você seja ousado por 1, que você seja intérprete, eu não sei falar essa palavra, por 1. Quem é ousado, a mesma coisa. Já é o suficiente. Porque você não sobe uma escada pulando, já viu aquele meme lá do carinha pulando 10 degraus para subir a escada? Cara, sobe de degrau por degrau. Hoje você pega para 1, amanhã você pega para 2, depois você vai pregar para 3, daqui a pouco você está fazendo uma célula na escola, daqui a pouco a sua sala vai parar para te ouvir, daqui a pouco a escola vai parar para te ouvir. Mas começa. Pedro começou com 3.000, porque era um momento ali, mas começa com 1. Você vai ver que logo você está nos 3.000. Logo nós estamos com 200 jovens nesse culto, que é o nosso objetivo para o ano que vem. Mas creia que o Espírito Santo quer te usar com ousadia. E depois, quando nós vemos do versículo 42 ao 47, nós vemos o que esses 3.000 fizeram. Eles começaram a participar da vida da igreja. A Bíblia diz que eles se reuniam todos os dias, unânimes, no templo, e partindo o pão de casa em casa. Cara, você acha demais vir para o culto de jovens e você acha que por isso não precisa vir no culto de domingo? Você não entendeu o que é ser igreja. Você acha que talvez você teve um rolê com a célula durante a semana e participou da célula, você não precisa vir para o culto de jovens ou para uma outra reunião? Você não entendeu o que é ser igreja. Porque em Atos eles se reuniam todos os dias, em todos os dias. A gente não está nesse nível de nos reunir todo dia, porque hoje é muito difícil a gente ter esse padrão. E nós compreendemos isso e respeitamos esse momento. Mas, cara, o mínimo que hoje nós estipulamos, estar na oração sexta-feira, estar no culto sábado, estar no culto domingo, estar na célula, estar na maturidade. Cara, faça parte disso. Isso aqui não é para encher linguiça, isso aqui não é para passar o seu tempo, isso aqui é para mudar a sua e a eternidade de outras pessoas. Se fosse para passar tempo, a gente fechava a porta, ia trabalhar, ia ganhar dinheiro, ia fazer outra coisa. A gente não está aqui para passar tempo. Amém? Nós estamos aqui porque o tempo é curto e Jesus está voltando. Eu compartilhei um negócio nos grupos. Eu tinha visto isso antes, eu não compartilhei, porque eu achei que era fake news e descobri que é verdade. Isaías capítulo 11 diz que as 12 tribos de Israel precisam voltar para Israel para Jesus voltar. Quando aconteceu a diáspora, eu não lembro se foi em 70 ou 30 depois de Cristo, essas datas não são não. Mas aconteceu. O que aconteceu? Todos os judeus que haviam ali, eles se espalharam pelo mundo inteiro. Mas quando a Babilônia invadiu ali Israel e levou eles cativos, se perdeu o registro das famílias. Então imagina, eu perdi meu sobrenome é Carvalho. Então imagina que eu perdi o meu sobrenome. Qual que é o seu sobrenome? Martins? O rapaz aqui perdeu o sobrenome dele, Martins. Imagina que todo mundo perdeu o sobrenome. E aí você não conseguia mais identificar depois disso quem era de cada família. Aí você olha para a profecia que diz que as 12 famílias iam voltar e fala, pronto, não vai acontecer. Não tem como acontecer, porque todo mundo perdeu o sobrenome há 3.000 anos atrás. Não tem como essa profecia acontecer no fim dos tempos. Pois bem, na África, acho que há 10 anos atrás, eles encontraram uma tribo isolada que se reconhecia como uma das 12 tribos, descendentes de uma das 12 tribos, filhos de Salomão. Eles achavam que eles eram os últimos judeus da terra, porque eles estavam isolados e não se misturavam porque eles achavam que queriam matar eles. E essa tribo fizeram uma ação secreta, Israel fez uma ação secreta para tirar eles do país dele, da África, e levar eles para Israel. Outras tribos já estão começando a ser identificadas, estão criando uma identificação de código genético para que através do sangue eles consigam identificar de que família que a pessoa era. E as tribos estão sendo identificadas e estão voltando. Essa é uma das últimas profecias que precisa para Jesus voltar. Tem um vídeo rolando na internet que eu achei que era fake news, mas é verdade. Dia 21 de fevereiro, todos os judeus do mundo estão sendo convocados para as 18 horas de Israel, eles se voltarem para Israel e eles clamarem pela vinda do Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles acreditam que Jesus ainda vai vir pela primeira vez. E eles vão fazer isso. Ai, glória a Deus. E Jesus vai voltar por causa disso? Não. Sabe o que vai acontecer? Esse clamor é o que
precisava para o anticristo se manifestar, porque quando o anticristo se manifestar, eles vão acreditar que o anticristo é a resposta dessa oração. E eles vão então seguir o anticristo, eles vão ser enganados, porque a Bíblia diz isso. Dia 21 vai acontecer essa oração. Aí a Cris me perguntou, Mateus, mas será que isso pode ser muito rápido? Eu falei, a oração pode ser respondida em 5 minutos como em 50 anos. O importante é que a gente esteja preparado. Porque, irmão, os sinais estão pronto. Vai para a internet para você ver os sinais. Vai estudar a Bíblia e vai para a internet para você ver os sinais que Jesus está voltando. Eu não estou falando isso para te pôr medo. Eu estou falando isso para trazer esperança. Esperança de que Jesus está para voltar, irmãos. Essas notícias aqueceram meu coração de um jeito. Essas notícias me trouxeram um temor tão grande que eu tenho falado, Jesus, eu quero estar pronto para a sua volta. Eu quero estar queimando para a tua volta, Jesus. Eu quero incendiar a tua igreja para a sua volta, porque eu sei que o Senhor está perto. Então eu quero te convidar a ser incendiado nessa noite. Para você incendiar essa cidade, preparar essa cidade, essa nação, esse planeta para a volta de Jesus. Isso vai acontecer, começar na sua vida quando você receber mais do Espírito Santo. Quando você ser cheio do Espírito Santo e ser ousado para pregar o Evangelho. Porque nós precisamos ser ousados. Porque aquele que negar o Senhor diante dos homens será negado diante do Pai. Ah, Mateus, cadê a graça? A graça está aí. Se a Bíblia diz isso, eu não vou ficar forçando o texto para encaixar numa mensagem da graça errada. Não. Se a Bíblia diz que se nós negarmos o Senhor diante dos homens, nós vamos ser negados diante do céu, é isso que a Bíblia diz. E dá para encaixar de algum jeito na graça. Mas eu não vou explicar aqui para vocês agora, que não é o tema. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus está voltando. E você pode ser cheio do Espírito Santo para se preparar e preparar os outros para essa volta. Leia Atos 2. E deixe isso aquecer o seu coração. Estude as profecias no livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, dos profetas, Daniel, os profetas menores. E você vai começar e quando você for para a internet, para os sites de notícia, você vai começar a ver as notícias se encaixando de que Jesus está voltando. Ele está voltando, gente. Fique de pé onde você está, eu quero orar com você.